Você está ouvindo o Comunicando Igrejas, o podcast que ajuda ministérios a se comunicarem com propósito e excelência. Eu sou William Cabral e aqui falamos sobre mídia, comunicação, recepção e operação de som nas igrejas. Porque servir bem é comunicar o reino de Deus com qualidade e coração. Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao Comunicando Igrejas. Eu sou o William Cabral. No episódio anterior da nossa série Servindo na Prática, falamos sobre como organizar um culto cotidiano na área da mídia e som. Hoje, damos mais um passo essencial nessa série, Servindo na Prática, olhando para um ministério que muitas vezes é subestimado, mas que define o futuro de quem chega, a recepção e o acolhimento. Antes de alguém ouvir o louvor, antes de alguém entender a mensagem, antes de alguém sentir o mover, essa pessoa foi recebida. E recepção não é detalhe, recepção é porta de entrada do reino. Eu quero deixar um versículo aqui que nós já falamos sobre ele quando nós falamos de recepção, que é Romanos 15:7, que fala: portanto, acolhei-vos uns aos outros, como também Cristo nos acolheu para a glória de Deus. Cristo não apenas salvou, ele acolheu. E a igreja reflete Cristo desde a porta. Então, o tema do episódio de hoje é como organizar um ministério de recepção e acolhimento em cultos cotidianos. Um culto cotidiano também precisa de estratégia. Existe um erro comum: achar que só culto especial, só congresso, só eventos precisam de recepção organizada. Não. Culto cotidiano é onde os visitantes mais chegam. É o culto simples, semanal, sem campanha, sem evento grande, que muitas vezes recebe pessoas convidadas por membros, alguém passando por dor, pessoas afastadas da fé, visitantes pela primeira vez. Por isso, a recepção precisa estar preparada todo o culto, não só quando vai encher. A escala ela precisa ser definida, a função também. Recepção não é quem chegar primeiro fica na porta. Na prática, o que funciona? Escala mensal definida, pessoas sabendo exatamente onde atuar, funções claras, porta, corredor, apoio interno, direcionamento de assentos e assim por diante, dependendo como funciona na sua igreja. Quando todo mundo sabe o que fazer, o culto flui e o visitante se sente seguro. Confusão na porta gera desconforto no coração. A recepção ela começa com oração. Antes de abrir as portas, a equipe precisa parar. Uma oração simples e objetiva, pedindo sensibilidade, discernimento, amor genuíno pelas pessoas e unidade entre a equipe. Recepção não é só sorriso, é discernimento espiritual. Às vezes, a pessoa não precisa de informação, ela precisa de atenção. Postura e ambiente falam mais que palavras. Na prática, alguns pontos são inegociáveis. Eu costumo pedir para o pessoal do meu departamento eles chegarem pelo menos 30 minutos antes do culto começar. Por quê? Porque assim nós conseguimos organizar o ambiente, organizar ficha de recepção. Para quê? Para quando as pessoas chegarem até nós, tudo já está preparado.
Evitar que, quando as pessoas e os visitantes estiverem chegando, nós ainda estejamos nos organizando. Quando alguém chega na igreja, ele espera ser recepcionado da melhor forma possível. Então a equipe, ela precisa estar bem posta, direcionada e cada um já saber o que vai fazer. Direcionar é parte do acolher. Não basta dizer seja bem-vindo. É preciso ajudar a encontrar um lugar, orientar aonde vai sentar. Se na sua igreja existe alguma regra que homem senta de um lado, mulher senta de outro, ou que visitante senta mais na frente, isso precisa estar claro para quem trabalha na recepção. Isso tem que estar claro para quem vai receber essa pessoa, porque ela precisa explicar como tudo funciona. É necessário que o visitante ele se sinta em casa e se sinta acolhido. Para quem nunca foi à igreja, tudo é novo. O que é óbvio para nós pode ser confuso para quem chegou agora. O que evitar num culto convencional, num culto cotidiano, como nós estamos falando aqui? Aqui nós temos que ser diretos. O que evitar? Chegar em cima da hora, ficar distraído, conversar entre a equipe, ignorar visitantes, agir como porteiro e não como ministro. O que isso quer dizer? Quando você chega em cima da hora, como nós já comentamos antes, você está desorganizado, você está perdido, você não sabe o que está acontecendo. Quando você fica distraído, prestando atenção em outras coisas aleatórias, algum visitante chega e você não percebe. Ou até mesmo o visitante chega e você recebe ele de qualquer jeito porque você não viu ele chegando lá fora, você já viu ele na porta. Conversa entre a equipe. Eu peço sempre para o meu departamento que ele evite essas conversas paralelas entre a equipe para não dar um ar de desorganização. Para o visitante ver, porque nós somos os primeiros que o visitante enxerga. Então ele tem que ver em nós essa organização, essa postura diante do culto. Esse ignorar visitantes. Todo mundo precisa ser recepcionado na igreja. Nós não podemos ignorar ninguém. Não podemos deixar ninguém passar batido. E agir como porteiro e não como ministro. O que é o porteiro? O porteiro é aquele robô que ele simplesmente fala, seja bem-vindo, boa noite, paz do Senhor. Não, nós somos ministros. Nós temos que ministrar aquilo que Deus vai falar ainda no culto. Nós já temos que estar sentindo o que vai acontecer no culto. Então, se a recepção não está pronta, o culto começa com ruído emocional. Agora eu quero deixar uma dica de ouro. Converse com os outros ministérios. Recepção precisa estar alinhada com mídia, som, liderança, ministério infantil, com todos. Porque eu preciso saber o que vai acontecer. Às vezes tem uma visita específica do ministério infantil que a liderança esqueceu de te avisar. Então nós precisamos ter uma comunicação clara. E principalmente se o culto ele é de algum departamento específico. Se haverá apresentação, se terá algo diferente, a recepção precisa saber. E muitas das vezes, irmãos, deixa eu deixar aqui claro para vocês, as pessoas não avisam. Nós temos que ir atrás da informação. Na igreja, nos meus departamentos, para gerenciar ali mídia, recepção, tudo, eu tenho uma secretária. E todo começo de culto, eu peço para que ela se direcione aos líderes ou ao líder do departamento que o culto de quem é o culto, para que ela possa perguntar se vai ter algo diferente, se é necessário alguma coisa, se a recepção ou se a mídia precisa atuar em alguma área. Então, a informação gera preparo e preparo gera excelência. Tá certo? Então vamos para mais um ponto. Recepção também acompanha depois. Eu gosto de falar para os meus departamentos que o culto, para nós, ele não pode acabar com um simples amém do pastor. Não, nós temos que continuar.
Então a recepção ela tem que estar atenta. Chegou algum visitante, então eu estou atento a ele. A hora que ele for embora, que nem na nossa igreja nós temos uma tradição de entregar uma lembrancinha. O que é essa lembrancinha? Geralmente é um livro, um livreto e uma sacolinha com a programação dos cultos da igreja, para que essa pessoa ela saiba, puxa vida, ela gostou do culto, ela quer voltar, mas que dia tem culto? Então nós entregamos um livretinho e dentro dele tem os dias e horários de culto, a programação da igreja. Então a recepção ela não acaba na hora que você recebe a pessoa, não, na hora que você se despede também. A pessoa ela tem que ter essa atenção. E principalmente quando nós temos um visitante, que nós vemos esse visitante andando pela igreja procurando onde beber água, onde era o banheiro, nós temos a obrigação de direcionar essa pessoa. Então nós precisamos entender tudo isso, porque isso chama o visitante de novo. Então, porque o acolher não é evento, é processo. Então ele tem começo, meio e fim. Tá certo? Então vamos fechando aqui já com uma aplicação para a nossa semana. Se você lidera ou serve na recepção, revise sua escala, converse com sua equipe, organize a chegada com antecedência, ore antes de cada culto. Pequenas mudanças geram grandes impactos espirituais. Amém? Então vamos para uma oração final para nós encerrarmos mais este bate-papo. Senhor Deus e Pai, ensina-nos a acolher como o Senhor nos acolheu. Que nossas portas sejam portas de graça. Nossos olhares sejam cheios de amor. E nossas atitudes reflitam o Teu coração. Capacita cada irmão e irmã que serve na recepção. Que ninguém passe desapercebido. Que ninguém se sinta estranho em tua casa. Usa-nos como instrumentos de cuidado e salvação. Tudo isso, Pai, nós pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Este foi mais um episódio do Comunicando Igrejas. Se o conteúdo de hoje te inspirou, compartilhe com sua equipe e vamos juntos elevar o padrão de comunicação dentro da igreja. Não esqueça de curtir as nossas redes sociais, @Comunicando Igrejas. E lembre-se, comunicar bem é também servir com excelência. Eu sou William Cabral e te espero no próximo episódio.